Oi, alunos! Aqui é a Teacher Andrea. É com muito prazer que a gente está começando nosso canal com o objetivo de ajudar vocês que querem fazer uma boa prova de vestibular. O nosso canal tem o objetivo de ajudar, né, a vocês resolverem as questões de inglês, tanto do Enem como da FUVEST, da melhor forma possível. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre as técnicas de leitura de questões. Existem duas técnicas que ajudam a gente a resolver as questões de prova. Então, o nome delas é skimming e scanning. Primeiramente, você vai usar o skimming. O skimming é uma leitura rápida com o objetivo de obter uma visão geral do texto. Você assim, no skimming você vai obter uma visão geral e uma ideia geral. Você foca no título, no subtítulo, nas primeiras e últimas frases e parágrafos. E também eu já daria uma leitura rápida da questão, para você já ter uma noção do que está pedindo, né? A pergunta, né? Aí depois você faz o scanning, que é também uma leitura rápida, mas com o objetivo de procurar informações específicas no texto. Você faz uma varredura em busca de informações. Então, mais informações objetivas. Então, agora a gente vai começar a resolver as questões do Enem, prova azul, mas todas vão ser as mesmas questões, só que eu vou começar pela primeira questão da prova azul, que é a questão de quotes. O que são quotes? Aí você já vê que são citações. Então, assim, é uma prova que você vai olhar ali já uma figura do Einstein, uma do Bob Marley, e ali você já lê rapidamente a primeira quote do Einstein, do Albert Einstein, onde ele fala: Out of clutter find simplicity. From discord find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity. Nessa quote do Einstein, eu já posso dizer para você que tem muitos cognatos. O que são cognatos? Palavras que são parecidas em português. Então, ela já é uma frase fácil por isso. Então, você já olha ali. Você não precisa nem saber o que é out of clutter. Mas, assim, sabendo o que é discord, discórdia, harmony, harmonia. São palavras que têm um significado oposto, né? São palavras contrárias. Discórdia e harmonia. No meio da dificuldade, oportunidade. Out of clutter significa em meio à confusão, a uma desordem, você encontra simplicidade. Mas você nem precisaria saber o que era isso, que a palavra mais difícil dessa frase é essa. E depois a frase do Bob Marley, que fala: Some people feel the rain, others just get wet. Bom, aí vamos tentar resolver essa questão, sem muito mistério. A relação entre as citações atribuídas ao físico Albert Einstein e ao cantor-compositor Bob Marley reside na crença de que é necessário o quê? Você já sabe que eles estão falando de palavras contrárias, opostas. Então, na discórdia você acha harmonia. Na dificuldade você deve achar uma oportunidade. E depois, some people feel the rain. Algumas pessoas sentem a chuva, estão sentindo a chuva, e outras apenas ficam molhadas. Então, aqui, já vamos ler aqui as respostas. Qual seria, você acha? Dar oportunidade a pessoas que parecem necessitadas? Acho que não, né? Identificar contextos que podem representar perigo? Também não. Tirar proveito de situações que podem ser adversas. É essa aí.
Por quê? Porque adverso significa o quê? Contrário, né? Então, assim, tem tudo a ver. Você não precisaria muito para resolver, né? Uma palavra ali que você já olhasse na resposta, adversa, você já saberia que é essa daí, porque adverso significa contrário. Bom, vamos para a segunda questão. Questão 2. Questão 2 também é uma questão, uma questão que não tem tanta dificuldade. A gente vai ler sobre uma música que chama Holy War, da Alicia Keys. Alicia Keys é a cantora. Ela faz uma crítica sobre a guerra, né? Aquela cultura de guerra que os povos têm. Então vamos ler rapidamente. Na verdade, aqui você teria que saber o que significa instead of. Instead of é uma palavra que significa ao invés de, né? Que também, ao invés de, em vez de, também dá ideia de oposição. Ao invés de, dá ideia de substituição, mas aqui é mais em vez de, ao contrário de, ideia de oposição. Também tem essa ideia. Aí você vai ler o texto, lógico, mas aqui, olha, você já pode olhar aqui para as respostas. Qual que você acha que tem essa ideia de, de oposição, de contrário de? Então ele fala: nessa letra de canção que aborda um contexto de ódio e intolerância, o marcador instead of introduz a ideia do quê? Mudança de comportamento? Já é essa, né? Panorama de conflitos? Não. Rotina de isolamento? Não. Perspectiva bélica? Não. Cenário religioso? Não. Por quê? Porque a ideia de mudança, a ideia de oposição, de substituição, só tá ali, mudança de comportamento. Né? Então a gente não precisaria talvez nem ler o texto, mas vamos ler. Então ele fala assim: oh, so we can hate each other or fear each other. We can build these walls between each other. Blow by blow and brick by brick. Keep yourself locked in, yourself locked in. Então ela fala sobre odiar, temer um ao outro. Depois ela fala que ela vem com uma outra mentalidade, uma mentalidade de oposição. Maybe we should love somebody, maybe we could care a little more. So maybe we should love somebody instead of polishing the bombs of holy war. Então, talvez a gente deveria amar, talvez a gente deveria se preocupar mais e talvez a gente deveria amar mais. Novamente ela fala isso. Ao invés de polir as bombas para a Guerra Santa. Então, ali também, ao invés, já tem essa ideia de mudança. Aí vamos para a questão 3. A questão 3 não tem muito vocabulário, né? Aliás, deixa eu parar aqui um pouquinho para falar que vocês podem também criar um tipo de um caderno de vocabulário. Você pode colocar os vocabulários que a gente está estudando, cada prova vai ter um vocabulário. Aí você vai anotar esses vocabulários, anotar as expressões, que aqui a gente já aprendeu algumas expressões, instead of, né? Out of clutter, que quer dizer em meio à confusão, né? Bom, aí a questão 3. O que quer dizer essa questão 3? O que eles estão mostrando aqui? A terra, depois uma árvore, depois a árvore de ponta cabeça, depois uma árvore menorzinha e depois só um galhozinho. E aí aqui em cima, 70% deletado, deleted. Estimated time left. O que seria isso? O tempo que ainda nos resta, né? A estimativa de tempo restante. 2 décadas. Removed by users.
remove the rate, 1000 por segundo. Então aqui é uma crítica a quê? A destruição do planeta, né? E a destruição rápida, porque 2 décadas, né? Você vê que tá bem rápido, né? 1000 por segundo. Então, o texto estabelece uma relação entre elementos da natureza e comandos de um programa de computador. Para o quê? Já é a primeira, alertar as pessoas sobre a rápida destruição da natureza. Muito simples. Só poderia ser essa. Conscientizar os inimigos sobre os indivíduos sobre a passagem acelerada do tempo? Não está falando nada de tempo. Apresentar aos leitores os avanços tecnológicos na área da agricultura? Também não. Orientar os usuários sobre o emprego sustentável das novas tecnologias? Nada a ver, né? Tá falando de tecnologia, mas nada a ver de emprego. E informar os interessados sobre o tempo de crescimento de novas árvores? Também não tem nada a ver com crescimento. A gente está vendo aqui uma destruição. É a terra, a árvore, tal, até chegar num galinho. Então, esse também estava tranquilo. Aí vamos para a questão 4. A questão 4 é uma questão um pouco mais longo, né, o texto, mas também é uma questão que se você ler rapidamente e se preocupar com a última frase que fala their purpose, to get rid of our accents, você já também resolveria essa questão. O problema abordado nesse texto sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pelo quê? Essa é uma outra expressão que a gente vai aprender agora. To get rid of. O que quer dizer to get rid of? É se livrar de. Accents significam sotaques. Também uma outra palavra. Então, sabendo o que significa essa frase, você já resolveria essa questão. Repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Então, assim, se livrar dos nossos sotaques. Mas vamos ler o texto também rapidamente. I remember being caught speaking Spanish at recess. Então, assim, ele se pegou falando espanhol durante acho que é o horário, o recess, né? I remember being sent to the corner of the classroom for talking back to the Anglo teacher when I was trying to do was tell her how to pronounce my name. Então, assim, a professora entendeu que ele estava talking back, é você falando duro com a professora, sendo grosso com a professora. Então, ela entendeu só porque ele estava tentando ensinar ela a pronunciar o nome dele, que o nome dele deveria ser um nome espanhol, né? Ela estava tentando ensinar e a professora já entendeu que ela estava sendo rude, sendo grosso com ela. If you want to be American, speak American, ela disse. If you don't like it, go back to Mexico, where you belong. I want you to speak English. My mother would say, mortified that I spoke English like a Mexican. At Pan American University, I and all Chicano students, Chicano is a name for Mexicans, students were required to take 2 speech classes. Their purpose, to get rid of our accents. Então, se livrar do nosso sotaque. A questão certa é a 1. Repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Questão 5. Aqui na questão 5 também tem uma palavra-chave, que para mim é chave, while. While é uma conjunção que significa enquanto e embora. É uma conjunção concessiva. Dá uma ideia de que algo acontece apesar de uma outra situação. While. While your piece, the color purple, presents a compelling and truly moving narrative. Então, assim, você já sabe que existe uma ideia também de contraposição, de enquanto uma coisa acontece, outra vai acontecer. Por exemplo, presents a compelling and truly moving narrative.
We were bothered by your decision to end every sentence with an exclamation point. O que fala aqui? Embora a sua obra, The Color Purple, é uma obra que apresenta uma narrativa muito envolvente e comovente, a gente ficou incomodado por sua decisão de, em cada final de frase, colocar um ponto de exclamação. E, as a reader, this was extremely jarring. Aqui tem uma palavra um pouco difícil, que é a jarring, né, que significa algo que incomoda, algo desagradável e irritante. Então, como um leitor, foi muito irritante isso daí, que cada final de frase ela colocava um ponto de exclamação. Aí uma outra, vamos agora aprender mais uma expressão, I'm afraid. I'm afraid significa receio, eu tenho receio que por esta razão, ele é um jeito educado de falar. Então, eu receio que, por essa razão, fomos forçados a tomar a decisão de to pass on your manuscript, de não aceitar o seu manuscrito aí, a sua obra. Bom, então também aqui tá muito tranquilo, né? Mais ou menos tranquilo. Isso daqui é um pouquinho mais, mas é a E, comunicar a recusa da publicação de seu romance. Então, a carta da editora Stephanie Allen Nichols, a escritora Alice Walker tem o propósito de problematizar o enredo de sua obra? Não. Acusar o recebimento? Não, né? Solicitar a revisão ortográfica do seu texto? Informar a transferência de seu livro a outra editora? Comunicar a recusa da publicação do seu romance. Então é essa, né? Ele tá dando uma ideia aqui de tá informando educadamente a escritora que eles não vão publicar o manuscrito dela, a obra dela. Por quê? Porque apesar de ser uma narrativa muito comovente, muito envolvente, interessante, eles ficaram um pouco... não acharam tão legal o fato dela terminar todas as frases com um ponto de exclamação. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai resolver uma outra prova, ou do Enem ou da FUVEST, e a gente vai falar, eu até anotei aqui que eu quero falar sobre falsos cognatos, porque como a primeira questão tinham cognatos, que são palavras parecidas com o português, que ajudaram a gente a resolver aquela questão, também existem os falsos cognatos, que são palavras parecidas com o português, mas que não têm o mesmo significado em português. Então, aí pode gerar alguma confusão para a gente. Então, eu vou trazer na próxima aula alguns falsos cognatos e a gente vai resolver a prova do Enem 2020, que ali tem numa das questões um falso cognato, tá bom? Então tá, agradeço a todos e bom estudo para todos que estão estudando para vestibular. Até a próxima.